Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Rússia evita delimitar fronteiras anexadas após novas derrotas na Ucrânia. Inferno astral de Putin continua com críticas públicas de aliados da linha dura. E agora o Estadão: mercado reage bem a segundo turno. Bolsa sobe 4,8% e dólar recua 4%. Economistas acreditam que nova disputa entre Lula e Bolsonaro vai forçar candidaturas a irem mais para o centro. Valor econômico: o Brasil tem 35,9% dos jovens entre 18 e 24 anos sem trabalhar e sem estudar, diz OCDE. A proporção é a segunda maior entre os 38 países membros da OCDE, mais a Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul. E por fim, o Globo: Anvisa autoriza testes em humanos de vacina anti-Covid totalmente brasileira. O imunizante desenvolvido pela UFMG vai ser testado em 432 pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou hoje a autorização para a condução de um ensaio clínico que terá como produto investigacional a Spintec, uma candidata à vacina para a Covid-19. A Spintec é uma proteína quimérica recombinante que utiliza a proteína SPIN desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Produção de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a autorização, a agência analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, e dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável da vacina candidata. Segundo a Anvisa, trata-se de ensaios clínicos em que o produto investigacional será utilizado pela primeira vez em humanos. O ensaio terá duas partes: um ensaio clínico de fase 1 de dose escalonada para verificar segurança e reatogenicidade do produto investigacional e outro ensaio clínico de fase 2 para estudo de segurança e imunogenicidade da Spintec. O estudo será financiado pela UFMG, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, pela Fundação Oswaldo Cruz e Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos falar sobre eleições. O atraso na contagem dos votos em papel de uma sessão eleitoral do Amazonas impede a conclusão da apuração das eleições no Brasil. Sem a conclusão da contagem, ainda não é possível saber qual é a bancada final da Câmara dos Deputados, pois não é possível definir quais são os 8 deputados federais eleitos pelo Estado. Segundo a Justiça Eleitoral do Amazonas, a urna de uma sessão de Coari, a 450 quilômetros de Manaus, apresentou problemas e teve de ser substituída por voto em papel. Além dessa sessão, outras 9 no exterior ainda não haviam sido concluídas. Os eleitores que estão em outros países votam apenas para presidente da República e o número de votos contidos nessas sessões faltantes não alteram o resultado do primeiro turno para esse cargo. Jair Bolsonaro e Lula passaram para o segundo turno. E vamos ver agora um balanço da Operação Eleições 2022, divulgado às 5 da tarde de ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os crimes eleitorais e prisões contabilizadas por todo o país neste domingo. De acordo com a Agência Brasil, o balanço da Operação Eleições 2022, divulgado às 17 horas de domingo pelo Ministério da Justiça, contabilizava 939 crimes eleitorais e 307 prisões em todo o país. Foram 233 registros de crimes de boca de urna e 149 de compra de votos. Há ainda 33 casos de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto. O estado com maior número de flagrantes de crimes eleitorais foi Minas Gerais, com 97 registros. Goiás e Paraná tiveram 91 registros de prisão cada. O Acre vem na sequência com 72 flagrantes de crimes, seguido do Pará e do Rio de Janeiro, ambos com 60 registros. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse hoje em Nova York que a COP27 deve ser uma ocasião para ação sobre perdas e danos.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 vai ser realizada de 6 a 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Um terço do Paquistão inundou, o verão mais quente da Europa em 500 anos, as Filipinas arrasada pela Covid, Cuba inteira em apagão e aqui nos Estados Unidos, o furacão Ian trouxe um lembrete brutal de que nenhum país e nenhuma economia estão imunes à crise climática. Ainda nesta segunda, ministros do meio ambiente e delegados de 60 países abriram a pré-COP27 na República Democrática do Congo. A reunião tem o intuito de juntar esforços para lutar contra as mudanças climáticas e ajudar os países pobres a enfrentá-las. O encontro informal, que acontece na cidade de Kinshasa, vai tentar apresentar os possíveis avanços e bloqueios que poderão ser enfrentados na COP27. E olha só, o paleogeneticista sueco Svante Pääbo, de 67 anos, foi anunciado hoje como vencedor do Prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas sobre a evolução humana. O Comitê do Nobel destacou que, ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos dos hominídeos extintos, suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos. E acrescentou que as diferenças genéticas entre o Homo sapiens e nossos parentes mais próximos, agora extintos, não eram conhecidas até que foram identificadas graças ao trabalho de Pääbo. Svante Pääbo descobriu que uma transferência de genes havia ocorrido entre estes hominídeos extintos e o Homo sapiens. O fluxo antigo de genes para os humanos modernos tem um impacto fisiológico, por exemplo, na forma como nosso sistema imunológico responde a infecções. O pai do sueco, Sune Bergström, venceu o Nobel de Medicina em 1982. O prêmio inclui uma quantia de 10 milhões de coroas, ou cerca de 5 milhões de reais. No ano passado, o prêmio foi atribuído a 2 americanos por descobertas sobre a maneira como o sistema nervoso percebe a temperatura e o toque. E olha só, as imagens de um registro da única turnê dos Beatles no Japão em 1966 foram divulgadas após uma longa batalha judicial no país. A polícia japonesa gravou o vídeo de 35 minutos em preto e branco e sem áudio por questões de segurança. Agora as imagens estão disponíveis em acesso livre no YouTube, mas os arquivos têm um detalhe interessante. Por conta do respeito à vida privada, o rosto dos Beatles e das outras pessoas filmadas estão borrados. Durante anos, a questão dos direitos de imagem dessas pessoas gravadas se tornou ponto de discórdia entre os fãs japoneses da banda, os defensores do direito da informação e a polícia local. Os fãs recorreram à Suprema Corte do Japão para tentar autorizar uma versão sem censura. Eles alegam se tratar de um documento histórico e consideram um absurdo querer borrar as pessoas gravadas há mais de 50 anos. Segundo eles, é quase impossível identificar os rostos hoje em dia. Mas em 2018, o tribunal rejeitou esses argumentos. Ao fim, prevaleceu a proposta da polícia de tornar o documento público, mas com os rostos borrados. E olha só, a camisa que o ídolo do futebol argentino, Diego Maradona, usou na partida que eliminou a Inglaterra do Mundial de 1986 no México, eternizada pelo lendário gol de mão, lembrado até hoje, será exposta no Catar. Diego Maradona estará presente em Alma na Copa do Mundo do Catar. Há 6 meses, a mítica peça foi leiloada por mais de 9 milhões de dólares para um comprador anônimo. Entramos em contato com o proprietário e perguntamos se seria possível fazer a exposição. Felizmente, ele aceitou nos emprestar a peça por 6 meses. Tenho certeza de que vai agregar um grande valor para as exposições. A camisa de Maradona será exibida na mesma mostra em que será exposta a bola utilizada na Copa do Mundo de 1930 no Uruguai, o primeiro relato escrito das normas do futebol e várias gravuras. A exposição vai contar com mais de 200 artigos. E alguns dos emblemáticos objetos que temos são as camisas de Maradona. Acredito que seja a atração principal da exposição.
O museu abriu as portas no final de março no Estádio Internacional Califa, um dos locais que vão sediar Jogos da Copa do Mundo de 2022. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais, o Jornal das 18h30, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.